Agora eu vou mostrar para vocês alguns aspectos muito importantes das ondas. Eu tô ligado que vocês vão falar assim, meu Deus, eu vou ter que copiar tudo. Ó, tá tudo no seu livro. A página que eu vou estar agora é a página 416 do seu livro 2, tá bom? A gente vai focar bastante nela. A parte das ondas que eu falei, da onda mista e tudo mais, ela vai estar na página 410, ok? Na página 410 eu vou pular para 416. Por quê? Porque eu acho que faz mais sentido, tá? Depois a gente volta, se preciso for, lá na parte de tensão nas cordas. Vamos lá. Então, basicamente, o que você vai precisar saber é o seguinte. O comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? Para você saber o que é o comprimento de onda, você tem que entender o que é uma oscilação completa. Uma oscilação completa, ela é assim. Vocês lembram do MHS, né? Então, se eu estava nesse ponto aqui, vamos supor que a gente tenha... Aqui seria o eixo central. Esse objeto aqui ele vai subir, vai descer e vai voltar a subir de novo. É como se fosse uma oscilação. A diferença de uma oscilação que ela era parada, na onda ela vai ter um certo movimento. Então a gente chama de comprimento de onda quando eu volto para a mesma posição com as mesmas características. Nesse ponto aqui, você vai falar, ah, está na mesma posição. Pois é, só que por aqui ele está querendo subir enquanto que aqui ele quer descer. Nós ainda não estamos com a mesma característica, está na mesma posição. Mas para ter a mesma característica, eu preciso vir para cá. Ficou claro? Então nós temos que essa distância aqui, ó, ela é caracterizada como um comprimento de onda e a gente chama isso de lambda. Um comentário aqui à parte é que a gente vai ter nomes para serem dados para as ondas. A parte do morrinho de cima é chamada de crista, enquanto que a parte de baixo é chamada de vale. Então, veja, para que a gente tivesse um lambda, eu percorri uma crista e um vale. O lambda também pode ser obtido de que forma? A gente pode fazer a distância entre dois vales. Isto aqui é um lambda. É a mesma distância que essa. Ou duas cristas. Ó, isso é um lambda também. Tudo bem? Então, o comprimento de onda, ele pode ser visto desta forma, pode ser visto desta forma, ou pode ser visto desta forma, aqui, ó. Ficou claro? Esse desenho vai ser super famoso para vocês podem se acostumar. Como que eu vejo o lambda aqui? O lambda aqui na onda longitudinal, você vai perceber através da distância entre dois amontoadinhos aqui. É como se esse amontoado fosse a parte da crista e o mais espaçado fosse o vale. Então, isto aqui é conhecido como lambda. Olha, bem da verdade, o comprimento de onda de uma onda longitudinal dificilmente vai cair no vestibular. O que mais cai é da onda transversal que a gente viu aqui agora, tá bom? Bom, o que vem a ser a amplitude? A amplitude funciona da seguinte forma. Então vamos supor a seguinte coisa. Vamos supor que eu tenho uma onda, vou fazer dois desenhos de onda aqui, ó. Mais uma vez eu peço desculpa pela letra. Bom, geralmente aqui eu vou chamar de Y. E esse Y vai ser medido em centímetros, em metros, enfim. Ela é uma unidade, né, uma dimensão de distância. É chamado de amplitude da onda o quê? Os pontos de máximo e mínimo. Então, por exemplo, aqui é o 0, aqui pode ser mais 4 e aqui menos 4, por exemplo, e o Y vai estar escrito centímetros, vamos supor. A amplitude é só a distância do ponto central até o seu máximo ou até o seu mínimo. Tudo bem?
Ah, mas eu posso falar que a amplitude, no caso ali, é menos 4? Não, você sempre vai deixar a amplitude positiva. Deixa sempre o módulo da amplitude. Igual como era no MHS, tudo bem? Outra curiosidade para vocês é a respeito de como que num gráfico eu posso obter o comprimento de onda ou o período. Eu vou explicar. Se por acaso nessa parte tiver escrito X, e geralmente vai estar escrito metros ou centímetros, por exemplo, né? Ó, dica, nunca apaguem com o dedo. Você acaba manchando a sua mão. Então vamos lá. Se tiver escrito X, ao você percorrer um comprimento de onda, um lambda daqui para cá, por exemplo, vamos supor que ó, aqui fosse 10, aqui fosse 15, aqui fosse 20, tudo bem? Esta distância aqui é o lambda. Lambda igual a 10 centímetros. Eu tenho que obedecer isto aqui e tenho que sacar do que está acontecendo. Vocês estão entendendo? Então eu digo que o comprimento de onda eu vou perceber num gráfico quando aqui for X. Eu quero que vocês reparem também que pode acontecer no gráfico aparecer a seguinte coisa. Você sabe que depois que eu tive esse acidente aqui, eu comecei a perceber o quanto que as pernas são importantes para a gente fazer várias coisas que a gente que não só andar, né? Mas enfim, vamos lá. Observem que aqui está escrito X e aqui está escrito T. T de tempo. O que vem a ser o período no caso de uma onda? Você já sabe que período é uma repetição de um ciclo, de um fenômeno. No caso da onda, também. É o tempo necessário para um ciclo se fechar. E como é que a gente percebe um ciclo? Desenhando um comprimento de onda. Reparem só, se eu tiver, no caso aqui, nesse tempo, eu fizer um comprimento de onda lambda, aqui ó, daqui para cá, isto tudo aqui vai me fornecer um período. Aí eu descubro que aqui, por exemplo, está 20, 22, 24. Eu sei que o período dessa onda vale 4 segundos. Tudo bem? Bom, então agora a gente já viu o período. O importante agora é a gente trabalhar com a frequência. Quem que é a frequência, né? Então, período é ter a frequência igualzinho do movimento harmônico simples ou do circular uniforme. Veja, os conceitos são iguais. A frequência é sempre o inverso do período. Mas acontece que a gente está falando de onda, não é mesmo? Se a gente está falando de onda, a melhor forma para a gente perceber a frequência da onda, sabe qual é? Vem comigo aqui, ó. A melhor forma é essa daqui. Deixa eu mostrar para vocês. A melhor forma é você perceber que a frequência, vamos supor que daqui até aqui se passaram, sei lá, 1 segundo, tudo bem? Então, em 1 segundo, a onda de cima fez assim, ó. Ela fez 3 vais e vens, 3 morrinhos, tá? Enquanto que a onda de baixo, ela fez muito mais morrinhos. Eu nem sei quanto que ela fez aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui fizeram 12. Então a gente teve aqui, vamos supor, né, que a gente tem um tempo de 1 segundo para que isso pudesse acontecer. A frequência aqui foram de 3 e a frequência aqui foram de 12. Quanto mais ondinhas nós tivermos, quanto mais ondinhas a gente tem, maior é a frequência. Vocês conseguiram perceber isso daí? Tá, ok. E qual que é a nossa grande sacada agora? Agora a nossa grande sacada vai estar na fórmula da velocidade. Essa fórmula é a fórmula mais importante de onda, que inclusive vocês vão enfrentar bastante nos principais vestibulares. Sabe quem gosta? A Unicamp gosta dessa fórmula. FUVEST, ENEM, eles adoram essa fórmula. Não precisa se desesperar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês antes. Vocês lembram qual era a fórmula da velocidade média? Qual era a fórmula da velocidade média? ΔS sobre ΔT, não era? Ok, vem comigo. No nosso caso, a velocidade média, quem que seria o ΔS para a onda? Ah, vocês devem ter percebido, né? O ΔS vai ser o lambda. É isso mesmo. Só que, como chama o tempo necessário para eu percorrer um lambda, uma oscilação? Período. Então a gente já tem a primeira equação, aonde velocidade é lambda sobre período.
ela, por mais que seja mais simples e a mais fácil para a gente sacar, não é a mais famosa da onda. Por quê? Eu vou demonstrar, tá bom? Por causa do seguinte. A gente tem... Falar que V igual a lambda sobre T dá no mesmo que falar que V igual a lambda que multiplica 1 sobre T. Concorda? Olha lá na matemática. Por esta razão, a fórmula mais famosa, a equação fundamental da ondulatória é V igual a lambda. Quem é 1 sobre T? Frequência. Então a gente diz, vem lamber frufru. Não é da hora? Vem meu amor, vem lamber frufru. Vem meu amor, o quê? Vem lamber frufru. Tá aqui, ó. Velocidade igual a lambda F. Tem gente que fala vem lamber ferida. Vocês escolhem qual que vocês querem decorar, tá bom? Então, eu vou usar muito bem essa fórmula que é a que a gente mais vai usar. As próximas questões, eu vou fazer com vocês agora um exemplo de como trabalhar com elas. Ah, só um comentário para a gente perceber no caso das ondas eletromagnéticas. Pode ser? Por que disso? Porque elas têm a mesma velocidade. Se nós tivermos duas ondas com a mesma velocidade, vamos comparar isso aqui, ó. Mesma velocidade. Então, eu pego... Deixa eu só apoiar aqui para ficar melhor. A onda número 1. Número 1. E aí eu vou pegar uma onda número 2. Pronto, ok? Pode ser uma onda eletromagnética, pode ser onda sonora, não importa. O que importa é que as duas estejam no mesmo meio e que tenham a mesma velocidade. Pega para mim, por favor, a tampa da caneta. Obrigado. Então tá bom. Agora a minha pergunta é, quando vocês comparam o comprimento de onda, vamos lá, começar pelo comprimento de onda. O lambda de 1 e o lambda de 2 e a frequência. Esse tipo de percepção, a FUVEST gosta bastante que a gente comece a trabalhar. Então, qual delas tem o maior comprimento de onda? Vocês conseguem perceber? O que vocês acham? Então, ó, se a gente for analisar o comprimento de onda, olha essa daqui, ó. Pronto, ó. Tem esse tamanho, o lambda da número 1. Agora, olha da número 2. Quem teve maior lambda? A1. Certo? No entanto, quem que teve mais ondinhas ao longo desse tempo? Ah, A2. Então, a frequência da 2 é maior que a frequência da 1. Vocês conseguem perceber isso? Faz sentido para vocês? Então, olha que legal. Como é que isso pode aparecer para você no vestibular? Lembra quando eu expliquei sobre a onda eletromagnética? Aí eu tinha lá a onda eletromagnética, bababá. Aí eu mostrei para vocês assim, ó. Aqui era a frequência, certo? Então aqui a gente tinha luz visível, aqui a gente tinha ultravioleta, aqui a gente tinha raio-x, aqui a gente tinha raio gama, aqui a gente tinha micro-ondas, aliás, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio e TV. Se a frequência aumenta para cá, o que eu posso falar do lambda, do comprimento de onda? É para cá. Para vocês terem uma ideia, então, o que vai acontecer? Uma onda de raio-x tem uma frequência altíssima, mas o comprimento de onda dela é muito pequenininha, é da ordem de átomo. Por isso que ela é penetrante. Enquanto que de uma micro-ondas, uma onda de rádio é enorme, são metros. Imagina, 3 metros às vezes tem um comprimento de uma onda de rádio. E isso daí que faz com que ela não seja tão penetrante assim. Quer uma última curiosidade? Qual que é a diferença entre AM e FM? A de AM é amplitude modulada. Então na antena da rádio é lançada uma onda eletromagnética específica e que ela tem uma amplitude certeira, então é uma amplitude muito alta. As ondas AM, elas conseguem um alcance muito maior por isso. Passa a serra e você continua ouvindo AM. No caso das FMs, às vezes dá um problema muito grande, porque a amplitude não é modulada, mas a frequência é. O que acaba ocasionando para nós? No FM a gente tem muito mais qualidade, mas você tem uma frequência modulada, enquanto no AM é a amplitude que ela é modulada. Tá bom? Vamos para os exemplos e daqui a pouco vocês podem resolver as questões. Vou dar uma pausadinha aqui para eu apagar o quadro para vocês, vai ser em questão de segundos.